E chegamos ao fim da Copa do Brasil de 2025, final da temporada 2025. Corinthians campeão da Copa do Brasil. Vou falar sobre o jogo, mas daqui a pouco. O meu foco aqui é falar sobre mídia esportiva, transmissões, e eu queria falar sobre o acerto que foi jogar essa final da Copa do Brasil para encerrar a temporada. Estamos a alguns dias do Natal. Mês de dezembro é um mês que geralmente é morto para o futebol brasileiro e que faz muita falta. E essa Copa do Brasil ser agora foi realmente o grande golaço, foi o grande acerto da temporada. Principalmente de uma temporada de muitos acertos da CBF, e esse foi talvez o maior deles. Muito por acaso, né? O calendário não deu margem para isso, mas realmente foi o assunto mais comentado do Brasil, foi o assunto mais assistido no Brasil e dominou todas as estatísticas que você puder olhar. É isso que eu vou falar. Claro que se fosse em outras épocas, se fosse no meio da semana, também seria bem falado, mas eu imagino que agora, sem ter o Brasileirão concorrendo, sem Libertadores concorrendo, sem nada praticamente concorrendo, foi realmente o grande assunto, mobilizou e ainda deu sorte, entre aspas, de ter duas das maiores torcidas envolvidas, a do Vasco e a do Corinthians. Então vamos lá. Feita a introdução, vamos mostrar alguns dados aqui, ó. Primeiro eu tô aqui no Twitter do Ricardo Souza, @Rick Souza, às 20 horas. Logo, sim, praticamente na hora que encerrou o jogo, ele mostrou aqui as pontuações das audiências. O Futebol na Globo tá com 29 pontos, a soma dos streamings 11,73. Juntando esses dois, dá mais de 40 pontos. Por que eu tô somando esses dois? Porque a soma dos streamings tá contando a GETV, que estava transmitindo o jogo, e quando eu olhei no início da partida, estava com mais de 2 milhões, deve ter chegado em uns 3 milhões, eu não consegui esses dados consolidados em lugar nenhum, e ainda passou na Amazon, inclusive eu assisti na Amazon, a audiência é muito grande também na Amazon Prime Video, ou seja, essa soma dos streams, eu tô botando quase tudo aí como o do futebol, mas a gente tira um pedacinho aqui, um pedacinho acolá, vamos arredondar nos 40 pontos. Dificilmente essa final da Copa do Brasil alcançaria isso se fosse uma quarta-feira no meio de Série A, no meio de Libertadores, começando 9h30 da noite. O horário ajudou, o dia ajudou, a época do ano ajudou, então é realmente um sucesso. E para mostrar que é um sucesso, ainda vou trazer mais dois dados aqui. Primeiros dados aqui, ó, ainda no Twitter, né? O X agora, os assuntos do momento. Eu tô gravando isso 1h30 depois de terminar o jogo, ainda Corinthians, Dorival, Breno Bidon e o Vasco, Diniz, Memphis, Yuri Alberto, Copa do Brasil, Maracanã, Coutinho. Os 10 primeiros assuntos mais tweetados na rede social X sobre a final da Copa do Brasil, mais uma vez mostrando a força com que ela veio. E o dado final que eu quero mostrar aqui é sobre as buscas no Google, ó. A busca no Google, eu vou até aumentar um pouquinho a fonte, Vasco e Corinthians foi 5 milhões de buscas neste momento. A segunda colocada, que seria Betis e Getafe, teve, sei lá, 1% disso, 50 mil buscas. Ou seja, a final da Copa do Brasil ser marcada para essa época do ano, neste momento, foi um grande acerto. Então a CBF está de parabéns. Acho que alavancou várias mídias, acho que alavancou o futebol da Amazon. Muitas pessoas que não assistiam passaram a assistir por ter Galvão Bueno, por ter Neto. Eu particularmente assisti por isso, mas teve muita gente que assistiu na GETV, que está se consolidando cada vez mais. A gente fala muito sobre GETV aqui no canal. E o Twitter voltou a ser o palco ali, de sair um pouquinho as tretas políticas por algumas horas e voltou a ser um palco onde se falava prioritariamente de futebol. Baita acerto. Sobre o jogo, parabéns ao Corinthians, campeão da Copa do Brasil, com todos os méritos, ainda que não tenha feito uma final brilhante, mas fez o suficiente para vencer. Sobre o Vasco da Gama, vou falar um pouquinho do Vasco e fecho com o Corinthians. Acho que
é um resultado que ele é cruel pelo meme. Talvez o vascaíno, se tivesse ali perdido nos pênaltis pro Fluminense, iria dizer, chegamos mais uma vez na semifinal, o trabalho de Pedrinho tá consolidando, tá melhorando. Realmente, o trabalho de Pedrinho é um bom trabalho, tá consolidando, tá melhorando, fez uma boa final, merecia fosse campeão, merecia, teria sido merecido, fez um jogo melhor que o Corinthians, praticamente nos 2 jogos, mas faltou o cara, os diferenciados. Algo que sobrou no Corinthians, e é isso que eu vou falar. Corinthians campeão, não jogando bem, não vindo de um ano bom no Brasileiro, mas foi campeão paulista, e talvez esses 2 títulos mostrem uma coisa: o peso da camisa ainda conta no futebol, cada vez menos, é verdade, mas ainda conta bastante, e a importância de ter bons jogadores. Muita gente tava falando que Memphis é caro, o cara é jogador ruim. O cara tá ganhando uma nota assim absurda, é o orçamento do meu time em um ano, é um mês de salário dele, mas entregou agora nessa final de Copa do Brasil, correu, jogou muito, foi campeão, fez o gol do título. O próprio Yuri Alberto, que eu vejo muitos corintianos cornetarem, fez também uma grande partida. O primeiro gol, ele fez uma dominada, dominou, ajeitou a finalização, acho que ele fez o movimento perfeito ali. Então o Corinthians realmente mostrou que ter bons jogadores e ter uma camisa pesada ainda faz diferença. Muitos estão dizendo, mas se tivesse o fair play, não ia poder, sim, não sei o que. Assim, a gente tem que analisar em cima do fato. O fato é que não tem fair play, deixaram o Corinthians montar esse time, e esse time foi competente demais para ser tetracampeão da Copa do Brasil. Quando tiver fair play financeiro, aí será outro cenário, e provavelmente esses grandes times irão se acostumar, se adequar e se adaptar a este novo cenário. Enfim, falei do jogo, mas o foco aqui é falar realmente de mídia esportiva, que seja uma tendência, que acabe essa história de final única, que seja uma tendência jogar a final da Copa do Brasil para o segundo semestre, para o final da temporada, encerra a temporada com chave de ouro, com uma festa grande e sendo o assunto que mobiliza o Brasil. Lembrou a época áurea que tinha a final do Campeonato Brasileiro, que mesmo que seu time não estivesse participando, meio que parava o Brasil e todo mundo prestava atenção. Que assim seja, e que acabe com essa história de final única. Final da Copa do Brasil do jeito que tá muito boa, e que siga no fim da temporada. É isso, falei aqui sobre mídia esportiva, a final, e eu quero saber de você, corintiano, se você lembra de Renato Augusto, o que é que você acha dele como comentarista? Ele até estreou nesse jogo final de Corinthians e Vasco, deu sorte pro Timão. Quero que você comente o que é que você achou de Renato Augusto. Se você não sabe disso ainda, tô deixando um vídeo aqui para você assistir.